Olá, equipe de Álgebra Linear. Nessa videoaula, vamos definir base e dimensão de um espaço vetorial. Vamos nessa? Os vetores V1, V2 até Vn formam uma base para um espaço vetorial V se e somente se esses n vetores forem linearmente dependentes e esses n vetores cobrirem o espaço V. Bom, então, duas condições para ser base de um espaço vetorial. Ser Li e cobrir o conjunto V. O primeiro exemplo clássico são os vetores E1, que a gente chama que é o vetor 1, 0, 0, o vetor E2, que é o vetor 0, 1, 0, e o vetor E3, 0, 0, 1. Esses três vetores eles formam uma base para R3. Bom, tal base é chamada de base canônica. Vamos conferir então essa afirmação. Primeira coisa é verificar que eles são Li. Olha só, E1, E2 e E3 são Li. Bom, de fato, olha só. Se a gente pegar C1, E1, mais C2, E2, mais C3, E3, e igualar ao vetor 0, ao vetor nulo, né? A gente vai ter então o seguinte, olha. C1, 1, 0, 0, mais C2 que multiplica 0, 1, 0, mais C3 que multiplica 0, 0, 1, igual ao vetor nulo, né? De cara, quando a gente faz aqui as devidas multiplicações para escalar e soma de vetores, vamos ter que C1, C2 e C3 tem que ser o vetor 0, 0, 0. Ou seja, dessa última igualdade, a gente tem então que C1 tem que ser 0, C2 tem que ser 0 e C3 tem que ser 0. Ou seja, a única combinação linear que gera o vetor nulo é a combinação linear trivial, 0, 0, 0. Vamos mostrar agora que V1, V2, E1, E2 e E3 cobrem, né, o vetor, o conjunto V. De fato, olha, seja x, y, z um vetor qualquer de V. A gente observa então que x, y, z é exatamente x que multiplica, ou melhor, x00 mais 0, y0 mais 0, 0, z. A gente pode decompor esse vetor dessa maneira. Bom, mas aqui o que a gente tem é exatamente x que multiplica o vetor E1 mais y que multiplica o vetor E2 mais z que multiplica o vetor E3. Ou seja, todo vetor de V é uma combinação linear de E1, E2 e E3. Portanto, então, a gente tem que E1, E2 e E3 formam, né, uma base de R3. Bom, essa é apenas uma base, mas R3 possui infinitas bases. Essa aqui é a base mais comum, é chamada de base canônica. Vamos mostrar que outra base para R3 é essa base aqui, olha, formada pelos vetores 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0. Bom, o primeiro passo é verificar se eles são Li. Vou chamar aqui de V1, V2 e V3. Olha só, se eu pego então C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 igual ao vetor nulo. C1, V1 é o mesmo que C1 que multiplica 1, 1, 1 mais C2 que multiplica 2, 0, 1 mais C3 que multiplica 1, 1, 0 igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Bom, aqui é o seguinte, olha, a gente vai ter que C1 mais 2C2 mais C3 igual a 0. Depois, C1, já fazendo as operações, correto? Igualando a 0, olha. Depois vamos ter C1 mais 0C2, né?
mais C3. Então, mais 0C2 mais C3 igual a 0. E, por último, C1 mais C2 mais 0C3 igual a 0. Bom, aqui, pessoal, já vem o primeiro macetezinho. Olha, se a gente observar, o que aparece aqui é exatamente as coordenadas do vetor V1. Depois, a gente tem aqui as coordenadas, né, do vetor V2, olha só. E, por último, as coordenadas do vetor V3, 0. Bom, olha só, a gente pode resolver esse sistema, ou então a gente pode fazer o seguinte, olha, escrevendo esse vetor na sua forma matricial, que é 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, que multiplica x, y, z, igual a 0, 0, 0. Bom, novamente, olha, aqui a gente tem nessa coluna o vetor V1, nessa segunda coluna o vetor V2 e nessa terceira coluna o vetor V3. A gente pode resolver esse sistema para verificar se ele tem uma única solução. Se ele tiver uma única solução, então essa solução vai ser a trivial. Bom, vamos escalonar ele então. Olha. Na prática, a gente tem aqui duas formas de resolver esse sistema. Esse problema, na verdade. A gente pode escalonar ele, correto? Por escalonamento. Ou então, se a gente tem lá do estudo de matrizes, que se o determinante dessa matriz reduzida aqui, ó, essa primeira matriz, for diferente de zero, então a única solução desse sistema é a trivial, uma vez que é um sistema homogêneo. Então a gente tem esses dois caminhos. Olha. Vamos resolver por um caminho, né, escalonando. Zero, zero, zero. Bom, 2, 0. Bom, aqui então, resultando então dessa matriz escalonada, a gente tem que C1 mais 2C2 mais C3 vale 0. Depois, menos 2C2 vale 0. E menos 2C3 também vale 0. É claro, né, que daqui a gente tem que C3 vale 0, C2 também vale 0, substituindo de cima, C1 igual a 0. Portanto, a gente tem a primeira condição, que é V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Agora, falta a gente verificar que esses três vetores cobrem R3. Vamos lá? Olha só. Para mostrar que V1, V2 e V3 cobrem R3, a gente pega então um vetor qualquer, né, x, y, z, pertencente a R3. Bom, e agora a gente vai verificar se acontece o seguinte, olha. Se eu pegar x, y, z, né, igual a C1 que multiplica o V1, mais C2 que multiplica o V2, que é, se não me engano, 1, 0, menos 2. Só confirmando aqui, olha. Não, 2, 0, 1, 1, 1, 0. Então, 2, 0, 1, mais C3 que multiplica 1, 1, 0. Bom, olha só. Se a gente observar esse sistema aqui, comparado com o anterior, vamos ser aqui um pouquinho espertos. Olha. Aqui, olha, é exatamente, né, a mesma equação, só que em vez de ser 0, 0, vai ser quem? X, y, z. Então, olha só. Então, a gente vai ter já o primeiro coeficiente aqui, não é isso? 1, 1, 1. Depois, 2, 0, 1. Vou subir de novo aqui para ficar mais fácil para mim. Depois, 1, 1, 0. Mas agora, a gente vai ter então C1, C2 e C3 igual a x, y, z. Ah, pessoal, só para corrigir o detalhe aqui, olha. Aqui não é x, y, z não. Né? Aqui é C1, C2, C3. São os coeficientes do sistema, olha. C1, C2 e C3. Está corrigido então. Bom, agora é o seguinte, olha. A gente pode de novo escalonar, ver se tem solução. Na verdade, eu preciso saber se tem solução. Se tiver solução, já cobre. Eu não preciso de fato encontrar a solução. Beleza? Mas, de novo, vou encontrar essa solução. Olha.
acho a matriz ampliada, que é 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, depois x, y, z. Escalonando aqui, então, olha só, de novo. Agora, pessoal, a gente pode, sei lá, zerar aqui o de cima, ou então fazer substituição retroativa, olha só. Daqui de baixo, da última equação, a gente já tem que C3 é igual a 2e menos x menos y dividido por menos 2, ou seja, é igual a x mais y menos 2e, tudo isso por 2. Aqui a gente vai ter que C2 é igual a x menos y sobre 2. Já passei o menos 2 dividindo. Pronto, substituindo aqui em cima, a gente vai achar o C1. Quem é C1? É igual a y menos o C3. Ou seja, C1 vale, quando eu pegar y menos o C3, vai ficar 2e menos x, depois mais y, tudo isso sobre 2, porque vai ter y com menos meio y, vai continuar sendo meio y. Ou seja, teve solução. Portanto, a gente tem então aqui V1, V2 e V3 cobrem, né, R3. Logo, né, pela condição 1 e condição 2, V1, V2 e V3, esse conjunto, né, formam, né, uma base de ou para R3. Tá joia? Bom, o caminho é sempre esse, pessoal. Mostra que cobre e mostra que gera. Vamos lá. Verificar se o conjunto A é uma base para o espaço vetorial P2. Olha só. Vou chamar aqui de P1 de T, aqui de P2 de T, e esse último aqui de P3 de T. Novamente, temos que mostrar que eles são LI. Vamos lá. C1, P1 de T, mais C2, P2 de T, mais C3, P3 de T, igual ao polinômio nulo. Logo, né, a gente fazendo as devidas operações, a gente vai ter C1t ao quadrado, mais C1 mais C2t menos C2 mais C3, que multiplica, né, 2t, mais 2 vezes C3 igual ao polinômio nulo. Igualando aqui, né, os termos correspondentes a zero, a gente vai ter então C1 igual a zero, depois C2 mais 2C3 também igual a zero. E, por último, a gente vai ter, então, aqui C1 menos C2 mais 2C3 igual a zero. Eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Todo polinômio de segundo grau pode ser escrito como um A que multiplica t ao quadrado, mais um B que multiplica t, mais um C. Logo, então, o primeiro aqui, a gente tem, no P1 de t, a gente tem A e C igual a 1 e B igual a 0. Que é exatamente os coeficientes que aparecem aqui, pessoal. 1, 0, 1, tá vendo? Depois, aqui a gente tem no segundo A igual a 0, B igual a 1, T igual a menos 1, ou seja, 0, 1 e o menos 1 aqui, tá vendo? Por que eu quero chamar a atenção com isso? É porque se eu fosse montar a matriz associada a esse sistema, seria o seguinte, olha, 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, e depois 0, 2, 2. Essa é a matriz, então, associada a esse sistema. Os coeficientes são C1, C2, C3, e por final, igual a 0, 0, 0. Bom, fiz aqui, montei esse sistema, né? Mas, na verdade, o que eu preciso é saber se isso tem solução ou não.
Eu posso, por exemplo, calcular o determinante dessa matriz, que vai nos dar o seguinte, olha, determinante. Bom, esse determinante vai ser igual a 2, depois mais 2, que dá 4, que é diferente de zero. Esse determinante sendo diferente de zero já é suficiente para afirmarmos que esse sistema tem solução única e os polinômios são linearmente dependentes. Mas eu vou resolver esse sistema, correto? Aqui a gente já tem que C1 vale zero, o que nos dá dessas segundas duas equações, C1 vale zero. Se eu somo, a gente vai achar 4C3 igual a zero, o que nos dá que C3 vale zero e, consequentemente, né, pela segunda equação, C2 é igual a zero. Eu posso resolver o sistema, ou então, no caso de ter um sistema quadrado, né, a gente pode ir pelo determinante também, que é suficiente. Resumindo, vetores são linearmente independentes. Falta agora verificar se eles geram, né, todo o P2. Bom, vamos lá. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte. Seja, então, né, 1at ao quadrado mais bt mais c, um polinômio qualquer de P2. Bom, se eu quero escrever C1, P1 de t, mais C2, P2 de t, mais C3, P3 de t, ou seja, quero mostrar que o polinômio at ao quadrado mais bt mais c pode ser escrito, né, como combinação linear desses vetores, né, P1, P2 e P3. A gente vai cair no sistema que é equivalente a esse, que eu posso resolver tanto por esse sistema, tanto resolver o sistema ou pelo determinante, né, que vamos cair no seguinte, olha. Vamos ter que, olha só, 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, 0, 2, 2. Depois, C1, C2, C3, de novo, né? Agora A, B, C. Bom, como a gente já viu, essa matriz aqui, ela possui inversa. Determinante é diferente de zero. Logo, esse sistema tem solução independente dos valores de A, B, C. Aqui a gente tinha que era 0, 0, 0, mas como a matriz é inversa, independente do valor que a gente tiver aqui, dessa última coluna, o sistema tem solução única. Ou seja, aqui a gente tem um sistema possível determinado, o que nos dá então que ele tem solução. Além disso, ela é única. A gente tem que P1 de t, P2, né? P1 de t, P2 de t e P3 de t, eles vão cobrir, né, o P2. Logo, né, como conclusão, uma vez que eles geram e cobrem o P2, a gente tem que o conjunto P1 de t, P2 de t e P3 de t é uma base de P2, dos polinômios de grau menores ou iguais a 2. Observe a nomenclatura. Eu posso falar que P1, P2 e P3 formam uma base, ou então eu falo que o conjunto é uma base. Uma base é um conjunto de vetores. Bom, mais um exemplo aqui então para a gente continuar. Verificar se o conjunto A, dado por esses três vetores, é uma base de R3. Bom, a gente já viu que, vou chamar aqui de V1 de novo, né? V2 e V3. Para formar uma base, eles têm que ser linearmente dependentes. Para isso, vamos ver se C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 igual a zero possui solução única ou não. A gente já viu que essa equaçãozinha aqui vai levar no seguinte sistema matricial: 2, 0, menos 1, 5, menos 3, menos 2, menos 1, 3, 0,
que multiplica C1, C2 e C3. Isso tudo tem que ser igual ao vetor nulo, ou seja, sistema que é homogêneo. Bom, se eu chamar essa matriz aqui de A, uma vez que ela é uma matriz quadrada, se o determinante de A for diferente de zero, o sistema vai ser linearmente dependente. Se o determinante de A for igual a zero, o sistema vai ter mais infinitas soluções, né? Porque é um sistema homogêneo. Além disso, os vetores serão linearmente dependentes. Bom, calculando aqui o determinante de A, nada zero. Uma vez que o determinante vale zero, a gente tem que o sistema possui infinitas soluções, sistema possível indeterminado. O que nos dá, então, que vetores são linearmente dependentes. Logo, se os vetores são linearmente dependentes, a gente tem que A, né, não é uma base de R3. Eu poderia resolver esse sistema e mostrar que ele tem infinitas soluções também, em vez de ir pelo cálculo do determinante. Bom, encontre uma base para o espaço V de P2 que consiste em todos os vetores do tipo AT² mais BT mais C, onde C é igual a A menos B. Bom, a gente, para ter uma base desse espaço vetorial, a gente tem que encontrar um conjunto de geradores de P2. Além disso, esses conjuntos têm que ser linearmente independentes. Bom, a gente tem que um vetor de P2 é um vetor do tipo, vamos lá, AT², ou seja, AT² mais BT, depois mais C. Só que o C é igual a menos B, ou seja, mais A menos B. Um vetor, então, ou seja, vou colocar aqui, olha, mais C, um vetor de P2. Eu vou chamar aqui de P de T para ficar mais fácil. A gente tem, pessoal, que P de T, que é igual a AT² mais BT mais C, é igual, na verdade, a AT² mais BT mais C, que é mais A menos B. Bom, esse cara pode ser decomposto da seguinte maneira. É igual a AT² mais A mais BT menos B. Ou seja, ele é igual a um A que multiplica T² mais 1 mais um B que multiplica T menos 1. Ou seja, todo vetor de P2 não, na verdade, né? Até corrigir aqui, não é P2 não, de V, né? De V é uma combinação, né, de T² mais 1 e T menos 1. Logo, pessoal, o que a gente tem então é que T² mais 1, ou seja, o conjunto, né, de T² mais 1, vou chamar aqui de conjunto A, e T menos 1, cobre, né, o conjunto V. Bom, se esse conjunto cobre V, basta verificar se ele é linearmente independente. Bom, se eu tenho, então, A, vamos chamar até de C1, que multiplica T² mais 1, mais C2, que multiplica T menos 1 igual a zero, logo a gente vai ter o seguinte, olha, C1 T², né? Mais C1, depois mais C2T menos C2 igual a zero. Isso nos dá, por igualdade por nome, que C1 é igual a zero, depois C1, aliás, C2 também é igual a zero, e C1 menos C2 é igual a zero. Ou seja, essa solução é única e a gente tem que A é um conjunto, né, de vetores linearmente dependente, ele cobre e é linearmente dependente. Conclusão, a gente tem que A é uma base de V. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que sempre que eu tiver apenas dois vetores,
Para saber se dois vetores é linearmente independente, é só ver se um é múltiplo do outro. Como aqui um não é múltiplo do outro, então eles são linearmente independentes.